Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao conhecer o regulamento do ICMS de São Paulo, que nós paramos na aula anterior, tá ok? Vamos lá. Bom, aqui está o regulamento, nós estávamos analisando o, o artigo 54, que são as alíquotas, né? 52, 53, 54, as alíquotas de ICMS. E agora, então, assim, eu vou dar uma continuidade no regulamento. Acredito que essa parte das alíquotas tenha ficado claro, que o pessoal tenha entendido. Qualquer coisa, é só mandar um comentário. Bom, descendo aqui no regulamento, a gente tem a parte de substituição tributária, suspensão e diferimento. Então, a substituição tributária, a gente vai ter uma aula específica, né, explicando o que que é. Mas, a grosso modo, são mercadorias que estão aqui no regulamento, ó. Esse 313, esses artigos 313, cada um significa uma coisa. Eu vou entrar em um para explicar melhor. Ó, esse é o 313C. Ele é operações com bebidas alcoólicas. Então, aqui nesse artigo, se fala sobre as bebidas alcoólicas. Então, se eu tenho alguma, alguma empresa nesse ramo de atividade, eu tenho que dar uma olhadinha aqui o que, que ele está me falando sobre isso. E assim sucessivamente, a gente vai. Todos os 313, eles falam que operação que eles são. Operação com produtos de perfumaria e higiene pessoal. Ai, 313E, esse daqui. Esse daqui, gente, pessoal, mas foi revogado. Vamos seguir. Operações com ração animal. Então, esses artigos dos 313, eles sempre vão nos trazer uma posição sobre o que, que eles vão falar e a gente verifica se é o que nós estamos procurando, as mercadorias que nós estamos pesquisando ou não, né? Mas, regra geral, assim, é isso. Da substituição tributária. E então, eu quero mostrar para vocês um do diferimento. O diferimento é o 300, um deles, né? Um só, é o 350, que é um que eu uso bastante. Então, nesse 350, ele fala que o imposto é incidente nas sucessivas saídas de produtos a seguir indicados, com exceção das operações previstas no 351A, fica diferido no momento para o momento em que ocorrer. Aí ele fala da mamona, então, na saída para outro estado, tributa. No exterior, tributa. A saída de produtos resultantes da sua industrialização, tributa. Ou seja, não tributa na interna, milho, ovos, goma resina de pinos, e assim vai. Madeira, essa madeira tem tanto o sétimo quanto o oitavo, né, fala de madeira. Então, assim, quando nós estamos pesquisando sobre um produto, sobre a tributação dele, ele pode ser tributado, né? Aí não significa que ele não tem nenhum benefício fiscal, ou ele pode ter benefícios, como diferimento, como a suspensão, como a isenção, uma redução de base de cálculo, certo? Então, aqui no regulamento que a gente vai identificar, mas como que a gente vai saber exatamente qual artigo que fala sobre cada situação? Então, para chegar assim nesse artigo, eu verifico no site da consultoria. Eu coloco o NCM, em alguns momentos eu coloco a descrição, porque algumas bases legais, elas são por NCM, você pesquisa pelo NCM, e outras só pela descrição. Vou dar um exemplo clássico que eu sempre uso, que é pescados. Se você pôr por NCM, você não vai encontrar. Aí, se você escrever pescados, ele tem o diferimento em algumas situações. Aí você encontra. Dessa forma, eu pesquiso no site da consultoria. Aí a consultoria me mostra qual o benefício que ele tem. Ah, ele é diferido. De qual artigo? Aí eu consigo entrar por lá mesmo, já identifico o artigo, já entro, já leio, mas como eu falei, eu gosto sempre de entrar aqui pelo regulamento. Para mim, é mais prático. O jeito que apresenta aqui, eu gosto mais. Eu acho que é mais fácil, vamos dizer assim.
E assim a gente vai conhecendo o regulamento, ó, DDT. Ah, aqui, o anexo 1. O anexo 1, ele fala das isenções. Então, se eu quero saber se algum produto aqui no estado de São Paulo ele tem isenção, é aqui que vai estar. Então, aqui são os artigos. A gente coloca aqui na forma de lista, que aí tem a descrição do que cada artigo está falando. Então, facilita bastante. Ah, eu acho que o 41 eu usava, insumos agropecuários, o artigo 36. O regulamento é assim, sabe? Você tem que entrar, ler, ele começa num artigo, você tem que ler tudo o que ele está te explicando, principalmente esses parágrafos aqui no final dos artigos, que são pequenos e vão ter alguns detalhes importantes para a gente saber se aplica na nossa situação ou não aplica, certo? Então, no artigo 36, são hortifruti grangeiros. E vocês podem observar que aqui em cima ó, ele tem uma decisão normativa CAT. Eu vou abrir ela para a gente dar uma olhadinha depois. Mas o que que ele fala? Ele fala assim, ó, operações com os seguintes produtos em estado natural. Então, assim, gente, quando a gente for ler um artigo, é muito importante ler ele com calma, ler 10 vezes, se possível, para entender exatamente em qual situação ele está falando. Porque às vezes ele coloca aqui nas operações internas, nas operações com o fabricante, nas operações isso, aquilo, sabe? Então, esses detalhezinhos é que a gente vai ter que analisar se enquadra na nossa situação. E exceto, exceto é ótimo, exceto quando destinados à industrialização. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? A ideia é que seja um produto, hortifruti grangeiros, em estado natural, para venda ao consumidor, que não seja destinado à industrialização. Por exemplo, uma fruta, né? Acho que vai ter aqui as frutas. Então, se essas frutas, elas têm que estar em estado natural, e se for, por exemplo, laranja, ela é destinada a fazer suco, eu vou revender ela para uma empresa que fabrica suco? Se sim, eu já não enquadro ela nesse artigo da isenção. Eu já desclassifico ela dessa forma. Se não é destinada à industrialização. Então vamos seguir. Até agora está enquadrando o meu produto aqui, certo? É sempre essa análise. Se o que está dizendo o caput do artigo, que é essa parte aqui, se enquadra na minha situação. Se o que eu estou fazendo, na verdade, não é se o meu cliente, o que ele está fazendo, se enquadra aqui. E aí ele cita os itens, ó, abóbora, isso e aquilo, não sei o quê. Aí, o que que a gente tem que cuidar? Com os excetos. Aqui a gente tem um exceto. É, exceto amêndoas, avelãs, castanhas, nozes, peras e maçãs. Aí, então eu entendo assim, a pera e a maçã, castanha, avelã e amêndoas não são isentas, certo? Ok, só que aí ele pôs em vermelhinho aqui, o que nos ajuda muito, que no artigo 140 do anexo 1 do regulamento de CMS, ele tem isenção nas operações internas com maçã e pera. Então, aqui ele excetuou, mas ele tem um outro artigo que fala que é isento. Provavelmente esse artigo é um artigo mais novo, por isso que ele está fora daqui do 36, né? Algumas vezes é alterado isso, altera-se esse inciso e se cria uma nova redação, ou não, né? Neste caso foi criado um artigo novo. E assim vai. Então, esse artigo aqui de hortifruti grangeiros, a gente tem a ideia que seria aquela. Ah, eu chamo de hortifruti mesmo, mas aquela feirinha, né? Aquele lugar que vende esses produtos naturais. E aí, começa os parágrafos que eu comentei, né? Para a gente dar atenção. Na remessa para industrialização dos produtos arrolados neste artigo, será observado o diferimento do artigo 353. Ou seja, ele não é isento, mas para industrialização, os produtos deste artigo será diferido. Isso está previsto no 353 desse regulamento. Eu vou abrir uma nova para a gente olhar lá no 353. Lembrando que é assim que eu gosto de entrar. Eu comentei no vídeo anterior.
353. Então, aqui ele fala, ó, 353 deste regulamento. Então, não está dentro de anexo, de DDT, ele está no 353. Vamos encontrá-lo. Aqui. Eu tinha entrado no 350 aquela hora, né, que eu comentei. Então, tá. Vamos descer e encontrar os 53. 51, 52, 53. O lançamento do imposto incidente na saída dos produtos hortifrutigranjeiros em estado natural, relacionados no artigo 36 do anexo 1. Então, assim, ele está deixando bem claro que são aqueles que estão relacionados lá. Há uma vinculação. Então, você tem um produto que ele não está relacionado lá, aí você pode verificar se tem resposta à consulta do seu produto, ou então você mesmo fazer a sua consulta. Porque assim, ele tá claro que é o que tá lá, ok? Com destino a estabelecimento industrial localizado neste estado, ó, localizado neste estado, significa o quê? Que se for um estabelecimento industrial localizado em outro estado, não enquadra o diferimento, certo? Então, essas palavrinhas que a gente tem que ir encaixando. Para fins de industrialização, ok, tá encaixando no meu cliente. Fica diferido para o momento em que ocorrer a saída dos produtos resultantes. O que ele quer dizer com isso? Fica diferido para o momento em que ocorrer a saída dos produtos resultantes. O diferimento, ele fica diferido para o momento em que ocorrer a saída dos produtos resultantes. Ou seja, vendi a laranja para a indústria de sucos, dentro do estado. Ela vai fabricar o suco e o produto dela vai ser tributado. Então, quando ela comprar o meu produto, ela não vai ter crédito, porque o meu produto é diferido, mas quando ela vender o produto, ela vai tributar ICMS. Só lembrando assim, que quando ela for vender o produto dela, ela vai fazer uma análise de tudo que envolve o produto dela, que nem o suco de laranja tem benefício fiscal, tem alguma coisa de redução, eu não lembro bem. Mas eu sei que o suco em estado de 70% da fruta, alguma coisa assim, tem benefício. Então, essa indústria vai pesquisar, vai entender certinho a saída do produto dela. Mas a ideia seria isso, ó. Eu, produtor rural, vou vender para a indústria. Então, eu vou diferir, né? E nesse diferimento, ou então não precisa nem ser produtor rural. Vamos dizer que essa indústria está comprando lá do hortifruti da feirinha, né? Vamos entender que ele está comprando assim. E então, quando ela vender para essa indústria, Ceasa, né? Ceasa seria uma boa. Acho que é Ceasa que chama aqui. O Ceasa está vendendo. Então, se ele vai vender para uma empresa que é uma indústria que vai fabricar um suco, ele vai vender com o diferimento. Ou seja, ele não vai destacar imposto na nota. A gente está trabalhando com RPA, tá? Não vamos falar de simples. Quando a gente fala de regulamento, de redução, de alguns benefícios, vamos pensar nessa ideia do RPA. Então, ele não vai destacar o ICMS na nota fiscal dele. Então, logo, hora que a indústria comprar dele, não vai ter ICMS nenhum. Então, ela não tem crédito. Ela só tem débito do produto pronto. Certo? Beleza. Aí nós abrimos a CAT, decisão normativa CAT. Essa decisão normativa CAT, acho que ela fala sobre o branqueamento, não é isso? É que assim, foi feito com resposta à consulta com o fisco, referente assim, quando vai vender esses mesmos produtos, eles, vamos dizer, em estado natural congelado, né? Não seria exatamente um estado natural, onde eles sofreram aquele branqueamento, sabe? Aqueles legumes que são congelados que a gente pega no mercado. Então, diante de muitas respostas à consulta, eles já fizeram essa decisão normativa CAT, para que seja de âmbito geral, né? Que quando eles respondem a uma consulta, ele está respondendo para aquele contribuinte, certo? Então, aí eles fizeram a decisão normativa CAT, essa 16 de 2009, que fala que esse processo de branqueamento, do cozimento, do resfriamento desses produtos, ele tira o estado natural deles, sabe? Então, aqui no final, eu vou ler só o último que fica mais claro.
o conceito de produto natural não se enquadra os produtos congelados, comercializados pelo contribuinte interessado, porque ele está respondendo à consulta. De modo que a isenção prevista no artigo 36 do anexo 1 do referido regulamento não se aplica às operações com esses produtos, pois tanto os produtos hortifruti-grangeiros submetidos ao branqueamento, como aqueles cortados, descascados ou cuja embalagem não seja estritamente necessária à sua comercialização, seria uma embalagem de apresentação, caracterizar-se-iam como produtos resultantes de industrialização, seja por beneficiamento ou por acondicionamento. Então, eu lembro de uma vez que a gente teve uma dúvida da mandioca, que tem aquela mandioca que ela é descascada, vende a mandioca, né, no seu estado natural, com casca e tal, e tem aquela mandioca descascada. E aí nós ficamos naquela dúvida se descascar a mandioca caracterizava um beneficiamento dessa mandioca, se sim, se não, certo? Aí fica aquela interpretação, buscando uma base legal para entender o que o fisco quer dizer, né? Mas aí, a hora que você lê aqui, ó, descascados, né? Então você entende assim que há necessidade de descascar para ser vendido? Não há, você pode ser, não há, no caso da mandioca, você pode vender ela sem, com casca, e esse é o estado natural dela, né? Ele faz uma comparação com o peixe aqui, né? O peixe ele precisa ser congelado para ser vendido, não pode ser vendido no estado natural. Então, assim, você não vai vender um peixe vivo, né? Não é assim que se comercializa peixe. Se comercializa o peixe no seu estado congelado. Então, essa é a forma de apresentação, né? Mas beleza, assim, vamos lendo e entendendo as particularidades de cada produto, tá? Aí no artigo 36 ainda, a gente tem um parágrafo terceiro. O segundo ele fala que não exigirá o estorno do crédito relativo às mercadorias beneficiadas com isenção. Esse parágrafo ele é super importante, porque às vezes a gente tem algum benefício que a gente fica em dúvida, mas eu posso manter o crédito se eu utilizar esse benefício na minha saída? Então, assim, aqui ele é claro. Então, a gente sempre lê todo para ver se ele está exigindo o estorno, que às vezes ele exige o estorno de crédito e tal, sabe? Então, precisa analisar todo o artigo quando a gente está fazendo essa análise de produto. E o terceiro, ele fala desses produtos, esses produtos abaixo, triturados ou em pó. Esses daqui, eu entendo assim, ó, que são aqueles saquinhos, sabe, pequenininhos de orégano, de manjericão e tal. Então, o produto, ele não foi modificado. Às vezes ele é triturado, às vezes ele é em pó, mas ele não sofreu um beneficiamento, um cozimento. Então, o Estado já determinou aqui que esses se enquadram, esses que estão aqui. Aí, se for diferente desses, tem que se analisar. Bom, o do 36 é isso. Ó, o benefício somente se aplica nas operações internas e assim vai, gente. É uma análise assim. Então, esse daqui seria o 36. Aí, se o 37 estivesse aqui, ele já falaria de um outro assunto. Então, a gente lê sempre do início até o fim, quando esgota aquele assunto. E aí, tudo que envolve. Vai ter aqui, às vezes, decisão normativa, às vezes portaria, sempre tem alguma coisa. Então, aqui a gente está no anexo 1 das isenções. Então, se eu quero saber sobre. Aqui é para doação, mas vamos ver um outro item, o hortifruti que a gente viu. O 140, né, que é o da maçã e da pera. Vamos olhar ele. Então, tudo que tem aqui tem alguma coisa falando de isenção. Deixa eu ver se é algodão. Opa! Aqui entra no algodão. Eu vi a borracha embaixo do algodão. A borracha eu já trabalhei com ela também. Deixa eu ver se ela entra. Tá bom. Vamos tentar um outro, a carne. Sim. A carne ela foi revogada, ok, mas entrou. Depois eu vou ver por que não entrou na borracha e no algodão. Então, assim, havia uma isenção, ó, mas tá escrito aqui revogado. E a gente pode perceber que quando há uma revogação do artigo, um novo texto,
O anterior ele fica em azul e o novo fica em preto. Acho que eu não comentei isso no outro, que acredito que tenha, que teve, né, na verdade. Deixa eu pegar. Ah, a carne. Ah, a gente entrou na carne. O 170, né? Arroz e feijão. Vamos no arroz. Arroz e feijão são iguais, né? O mesmo texto de lei. Ok. O arroz, então, isento, tá tudo pretinho, tá tudo valendo, né? Ó, na saída interna, com destino a consumidor final. Só que aí tem o parágrafo. Quando se tratar de saída interna de arroz beneficiado realizado por estabelecimento beneficiador, com destino a consumidor, poderá ser mantido integralmente eventual crédito de imposto relativo à mercadoria objeto da isenção prevista nesse artigo. Então, se for um beneficiador para consumidor final, mantém o crédito que foi feito na compra desse arroz. Aí tem o segundo. Nas demais saídas internas, não referidas no parágrafo 1º, com destino a consumidor final, poderá ser mantido eventual crédito do imposto até o limite de 7%, relativo à mercadoria objeto da isenção prevista nesse artigo. Ou seja, se eu comprei esse arroz numa alíquota de 12, então, por exemplo, eu comprei interestadual, eu não posso me creditar de 12. Eu tenho que me creditar de 7, porque aqui está determinando que o limite é 7%. Se eu for vender para consumidor final, usar a isenção, usar o benefício desse artigo. Então, vou fazer uma saída interna. Então, eu sou um supermercado. Vou fazer uma saída interna para consumidor final. Beleza, o consumidor foi lá e comprou o arroz. Então, esse arroz vai sair com isenção, CST 040. Sem destaque de ICMS, de imposto nesse arroz, certo? E aí, eu posso manter o crédito que eu fiz quando eu comprei esse arroz. Mas se eu fiz uma compra de fora do estado, uma compra interestadual, esse arroz, vamos trabalhar que não veio com benefício fiscal, ele veio a 12%, porque as vendas dos outros estados para o estado de São Paulo será 12%. Então, ele veio a 12%. Vamos entender que ele não usou de benefício nenhum lá na saída dele também. Então, na nota fiscal vai estar 12%, mas eu só posso me creditar de 7%. Então, as análises são feitas item a item, tanto de ICMS quanto dos demais impostos. O ICMS, ele é um pouco mais trabalhoso, porque assim, é por estado, né? Então, cada estado determina de uma forma. Se você trabalhar com vários estados, cada um vai ter sua legislação, seu regulamento e vai ter as suas normas, tá? Mas assim, quem eu falei do site da consultoria, ajuda demais, não só o site, ligação e tudo. Então, é essencial que tenha essa consultoria para nos direcionar para onde que a gente vai olhar. Porque se eu for trabalhar com uma empresa um beneficiador de arroz, então ele é o beneficiador, eu tenho que ver tudo que envolve a tributação do ICMS pelo fato dele ser beneficiador e depois pelo produto dele, certo? Então, continuando aqui no regulamento, então a gente. Ai, saí demais. Nós entramos no anexo 1. Então, toda vez que se falar em anexo 1, nós estamos falando de isenção, certo? Depois do anexo 1, nós temos o 2. Então, quando nós falamos de anexo 2, nós estamos falando de redução. A redução é assim, não é a alíquota do produto. Então, vamos pensar no macarrão. A alíquota do macarrão é 12, mas existe uma base legal que permite que se reduza para 7. Então, quanto que vai sair a alíquota de ICMS na nota? 12. Mas a redução vai ser na base de cálculo do ICMS, de forma que se eu pegar o valor do produto e aplicar 7, eu vou ter o valor do ICMS. Mas na nota se discrimina o valor do produto, uma redução na base, a aplicação da alíquota interna para se chegar no valor do ICMS. É tranquilo, é bem tranquilo. Então, redução é isso. Redução não é alíquota. Eu tenho um produto de 18 que reduzo para 12.
a alíquota do produto permanece 18, mas eu utilizo o benefício da redução. E aqui também, colocando dessa forma, eu tenho os produtos e vou analisar as reduções de acordo com o que eu estou pesquisando. Eu vou pegar um aqui, que é o que eu mais utilizo, que é o da cesta básica. Então, ele fala que fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas operações internas, beleza, com os produtos a seguir indicados, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 7%. Ou seja, ele está dizendo que esses produtos que estão aqui, eles vão reduzir de forma que o imposto final seja 7%. Então, se ele tem alíquota de 12, se ele tem alíquota de 18, ou se ele tem alíquota de 25, o que for, ele vai reduzir de forma que caia para 7. Mas na nota fiscal, cada produto tem a sua alíquota. O pescados aqui. O pescados. Ele tem redução, então. Ele tem redução também. Mas ele tem o diferimento. Não lembro o artigo do diferimento dele. Mas aí tem o caso que é um diferimento, tem o caso que é a redução. Então, quando você tem um produto com 2 benefícios fiscais, vamos dizer que o pescado, ele tem o específico, quando que pode usar o diferimento. Mas vamos pensar que a gente tem um benefício que eu posso usar tanto uma isenção quanto uma redução. Não, um diferimento e uma redução. A gente sempre vai usar o que for mais vantajoso, tá? A gente só tem que analisar se ele está se enquadrando mesmo nas duas situações. Então, a gente utiliza o que for mais vantajoso para a empresa. A maçã e pera, ela tem redução também. Então, aqui, ó, ele é uma redução interna. De forma que a carga tributária resulte num percentual de 7. Então, assim, você fala, mas a maçã, ela tem isenção. Ela tem, mas eu não lembro a data que foi. Ele até colocou aqui, ó, que ela tá lá no 140. Então, ele tá no 140, mas vamos supor que esse 140 seja revogado. Aí ela não tenha mais a isenção. Aí ela ainda assim tem uma redução, então, para 7, certo? Então, esse é o da redução. E aí, só lendo, identificando e classificando seu produto para ver se ele tem algum benefício que possa enquadrar aqui. Deixa eu ver, acho que de redução tem os queijos, acho que mussarela, prato, isso. Não, esse está revogado. Era mussarela, prato em Minas, foi revogado em 2021, recente. Bom, então essa é a questão da redução. Tem um outro detalhe da isenção que eu vou voltar, que eu não falei. A isenção, deixa eu pegar um aqui que eu lembro que tem uma questão que eu quero comentar. 16, era o 16. Esse daqui. Não é que só esse tem, é que esse eu lembro de cabeça. Então, ó, ele tá escrito que é isento, aí ele coloca isenção a que se refere o artigo 8º desse regulamento, tá bom? Quando você entrar num artigo que tenha isenção, ele tinha um outro texto, ó, que tá em azul. Vamos ver o texto que tá agora. Operação realizada com os produtos agente indicados, classificados na posição, subposição ou código da nomenclatura comum. Ok. Aí, cadeira de roda, isso e aquilo, beleza. Eu quero que vocês fiquem atentos a esse parágrafo aqui, ó. O estorno. Vamos ver o estorno. Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com a isenção prevista nesse artigo. Ótimo. Então, se eu comprei e tive ICMS, eu posso permanecer. Não exige estorno. Ok. Aí, esse parágrafo aqui, ó. Todas as vezes que você lê ele, é uma situação nova que aconteceu. Antes a gente tinha isenção, o produto era isento e ponto final. Acho que foi o final de 2020, né, que teve o decreto que criou-se a isenção parcial. O que é a isenção parcial? É igualzinha à redução de base de cálculo. Você não é mais isento 100%. Aí criou uma porcentagem para aplicar a sua isenção.
Então, não foram em todas as isenções. Acho que o arroz, o feijão não tem essa isenção parcial. É isento e ponto final. Mas esse parágrafo, a isenção prevista neste artigo, aplica-se conforme disposto no item 2 do parágrafo único do artigo 8º deste regulamento. Eu não tenho outro, eu vou entrar lá. Porque para ver essa modificação, efeitos a partir de janeiro de 2021. Então, como eu disse, a gente só tinha uma isenção total, um ponto final era isento, isento. Aí criou-se a isenção parcial, com a finalidade de arrecadação, né? Foi devido à pandemia, foi devido ao problema da pandemia, e teve uma majoração de impostos, e essa criação da isenção parcial foi nesse momento. Então, fique isentos total ou parcialmente. Ó, esse é o texto atual. Olha como que era o texto antigo. Ficam isentos do imposto as operações e as prestações indicadas no anexo 1, que é o anexo da isenção, né? Aí agora não, ó, é total ou parcialmente, certo? E aí aplica-se a, as reduções, vamos dizer assim, referente a cada alíquota. Ó. A alíquota de 25%, então se um produto é de 25%, shampoo, acho que shampoo é 25%, tem os produtos de perfumaria que são 25% de alíquota de ICMS. Então, esses produtos, ele não vai estar lá na isenção. Então, o shampoo não dá para pôr como exemplo. A cadeira de rodas que nós observamos lá, no 16. Vamos trabalhar que ela é 18, então ela se enquadra aqui. Então, se ela é 18, a redução 77% do valor da operação. Isso é o que, ó? Quando expressamente indicado sobre o montante A. A isenção prevista no anexo 1 aplicam-se. As isenções previstas no anexo 1 aplicam também as operações e prestações realizadas por contribuintes sujeito ao Simples Nacional. Ok. 2. Quando expressamente indicado sobre o montante equivalente a 77% do valor da operação ou prestação, quando sujeitas a alíquota de 18%, quando a alíquota de 25%, quando a carga sujeita a 13,3%, quando a carga sujeita a 9,4%, quando ou a alíquota de 7%, ou a alíquota de 12%, ou a alíquota de 4%. Então, quando se fala em alíquota, nós estamos falando em alíquota efetiva. E quando a gente fala carga tributária, é a questão da redução. Então, houve uma redução e se chegou numa carga tributária final. Então, tem que distinguir esses dois termos de carga tributária para alíquota. Essa alíquota de 13,3 são aquele complemento que teve, né? As alíquotas eram de 12% e houve complemento de 1,3, se tornando 13,3 de carga final, né? De carga tributária. A alíquota permanece a 12%, mas a carga é 13,3. Essa alíquota de 4% são alíquotas de produtos importados. Então, uma empresa importou um produto e ela vai revender no mercado nacional, ela vai aplicar 4% na venda dela interestadual. E se for dentro do estado, ela vai respeitar a alíquota, o benefício, o que for estadual. Mas na venda interestadual, ela aplica 4%, certo? Então, quando a gente compra uma mercadoria de outro estado a 4%, e aqui dentro do estado ela é 12, ela é 18, ela é 25, ela é o que é lá no artigo 54, então a gente calcula uma diferença. Então, ela veio a 4, mas ela é 12, por exemplo. Você tem que calcular essa diferença e pagar para o seu estado, para quem está comprando. Tanto o Simples quanto o MEI paga a diferença, quanto o RPA paga a diferença. É claro que existe algumas situações que um paga, o outro não, mas essa é a ideia do diferencial. É uma diferença entre o que veio e o que é interno. Isso vale para quando a gente compra uma mercadoria nacional que vai vir de outro estado com alíquota de 12.
Então, eu comprei uma mesa. A mesa não é um bom exemplo. Comprei um colchão. E ele vai vir com alíquota de 12 e ele não tem benefício aqui no estado de São Paulo. Eu não lembro se o colchão tem, tá? Vamos trabalhar com a ideia que ele não tem. Então, ele vai ser 18. Vamos trabalhar que ele é 18. Veio a 12, ele é 18, a gente tem que fazer o cálculo da diferença. Ah, e a diferença é 6%? Não é mais. Houve uma mudança no cálculo, que a diferença agora ela chega a 7,32, mas tem que se fazer um cálculozinho por dentro para se chegar nesse valor. Então, não é só calcular de 12 para 18 e dá 6 e tá tudo certo, que não é mais dessa forma. O estado de São Paulo, como outros estados já tinham esse entendimento desse cálculo por dentro, o estado de São Paulo adotou também. Então, mais imposto. Ali um pouquinho, sai um pouquinho maior mesmo. Então, era essa questão da isenção parcial que eu não havia comentado quando falei da isenção. Joia, então vamos descer. Nós temos o anexo 3, créditos outorgados, que também é conhecido como créditos presumidos. Eu vou passar assim, a grosso modo, para entender o raciocínio. Mas eu vou entrar nesse 11, que é o de transporte, que é o que eu conheço. Lógico, a gente tem que entender de acordo com, estudar de acordo com o produto que a gente trabalha, que a gente está trabalhando, nossos clientes, para poder apresentar as opções que tem, né? Então, no caso do transporte, a alíquota aqui dentro do estado de São Paulo é a 12%, né? Então, uma empresa que vai prestar esse serviço, a RPA, vai pagar 12%. E ele permite, ele fala em algum lugar que não é obrigatório, é opcional. O benefício desse artigo, ele é opcional, ok? O estabelecimento prestador de serviço de transporte, exceto aéreo, poderá acreditar-se da importância correspondente a 20% do valor do imposto devido na prestação. O benefício previsto é opcional, devendo alcançar todos os estabelecimentos localizados em território nacional. Beleza. Então, assim, o que é o crédito outorgado? É assim, vamos pensar nessa transportadora. Ela é uma transportadora, prestou serviço de transporte e deve lá 50 mil reais de ICMS de débito. Então, ela tem duas opções para fazer o crédito. Ou ela faz um crédito presumido de 20% desse débito, né? 20% desse débito vai ser o crédito dela. Então, ela vai pagar a diferença. Se ela devia 50 mil de imposto, ela faz vezes 20%, vai dar um valor, ela bate nos 50 mil e a guia dela vai ser isso. Ou então ela faz realmente os créditos de ICMS que são permitidos. Então, ela vai comprar combustível, ela vai comprar produtos de limpeza para o caminhão, o que ela for comprar que for insumo da transportadora, aí tem que analisar cada produto, né, o que é comprado para essa transportadora, onde se aplica, como que funciona, e os créditos que vem, de quem que ela compra. Se ela compra muito de Simples Nacional, ela não vai ter muitos valores de ICMS para se creditar. Então, às vezes compensa fazer o crédito presumido. Ou não, ela compra bastante, que dá um valor legal de crédito de ICMS que para ela compensa. Então, o crédito outorgado, o crédito presumido, é isso. É um crédito que se permite, uma porcentagem que se permite de crédito referente ao débito, que pelo menos na parte de transporte que eu conheço é isso. Dessas outras atividades eu não conheço nenhuma, nem o amendoim, eu vi o amendoim, mandioca, outras situações, feijão, que permite, né, o crédito, e aí tem que, o que for o produto que for que você está trabalhando, com o tipo de estabelecimento que você está trabalhando, no caso do feijão, o estabelecimento que efetuar o beneficiamento, então, acondicionamento, reacondicionamento do feijão, ele vai poder ter um crédito presumido, de 11 quando ele fazer saída de 12, de 6 quando ele fazer saída de 7. Então, aqui tem que separar certinho e analisar o que é vantajoso, né? E também não sei se esse feijão é opcional, mas tem que se analisar o artigo referente a cada produto que você vai trabalhar ou está trabalhando, conhecer certinho os benefícios, que nem eu falei, né? A consultoria ajuda muito a direcionar para a gente não ficar perdido. A gente liga lá quando é um assunto que eu não sei nada.
Não sei, não conheço absolutamente. Eu ligo lá e falo, eu tenho uma empresa, ela é indústria, ela é comércio, ela é prestadora de serviço, ela é isso, ela é aquilo. Ela vai fazer essa operação para esse destinatário e esse destinatário vai fazer essa operação. Ele revende, ele consome, ele imobiliza, ele exporta, o que que ele vai fazer com essa mercadoria? Quando a gente vende uma mercadoria, quando nosso cliente vende uma mercadoria, ele precisa ter a informação da destinação dela, se vai industrializar, comercializar, consumir, imobilizar, tudo que vai acontecer com essa mercadoria, que isso influencia nos impostos que eu vou destacar no documento fiscal. Um caso simples é o IPI. Um caso simples é o IPI. O IPI, se eu for vender para uma empresa que vai industrializar, comercializar, eu não incluo o IPI na base do ICMS. Mas se a empresa vai consumir, eu incluo. Então, eu preciso saber a destinação dela para poder fazer os impostos, para poder calcular os impostos corretamente, certo? Então, tá. Voltando aqui ao regulamento. Então, a gente falou assim do principal. Aqui tem outros anexos, prazo de recolhimento. O prazo de recolhimento do ICMS, ele depende do CPR. O CPR depende da... O CPR, ele depende do CNAE. Então, de acordo com o CNAE, eu vou ter um CPR, eu vou ver isso lá na Cadesp, certo? Então, no documento chamado Cadesp, que a gente tira lá no posto fiscal, a gente tem o nosso CPR, que é de acordo com o CNAE, e então a data de recolhimento desse imposto. Esse daqui, ó, a regra geral é dia 20, porque o CPR é o 1.200, mas é regra geral. Então, tem as exceções, sim, que tem que ficar de olho nesse prazo de recolhimento. Isso é o anexo. Nós estamos no anexo 5, é isso? 4. O 5, eu vou fazer um vídeo sobre ele, porque ele é um assunto mais bem detalhista, assim, que é referente ao CFOP. Então, Código Fiscal de Operações e de Prestações. Então, aqui a gente tem o CFOP 1, 2 e 3. O 1 na entrada de compra interna, o 2 de compra interestadual, o 3 de importação, e assim vai. Então, aqui tem bastante coisa para se falar. E aqui embaixo nós temos as CSTs. Vamos pôr um pouquinho aqui para baixo, que essa parte aqui já não vale mais, né? Então, a tabela 2 da CST, que explica como que a CST funciona, né? Que é a tabela A, o 0, 1 ou 2, nacional, estrangeira, importação direta, estrangeira adquirida no mercado interno. Aqui é simples, ó. Se eu comprei a mercadoria, eu fiz o processo de importação, eu vou emitir a minha nota com a CST1. Então, fiz a compra da mercadoria, importei, na verdade, fiz a compra a minha importação. E eu vou vender ela, eu vou colocar na CST1, porque fui eu que importei. Quando eu compro uma mercadoria que ela é importada, mas não fui eu que importei, na nota vai vir o 2. E quando eu for revender ela, eu revendo no 2. Ela é estrangeira, mas ela foi adquirida no mercado interno, certo? E aí é a sequência, né? Da CST, tributado integralmente, cobrança de ST, reduzir. A redução, quando eu uso aquela redução lá do anexo 2, né? Qualquer redução do anexo 2, eu vou colocar a 0,20 de CST, que é uma redução de base de cálculo. E outra coisa importante é que todas as vezes que eu usar qualquer benefício fiscal, eu tenho que colocar informações complementares, qual que é a base legal. Usei diferimento do 350. CMS diferido conforme artigo 350 do Regulamento do CMS São Paulo. Usei a redução. Redução de base de cálculo conforme inciso, parágrafo, não lembro.
1 ou 2, o que for, do anexo 2 do Regulamento CMS São Paulo. Usei a isenção. Artigo 36, isenção conforme artigo 36, anexo 1, porque ele é o artigo 36 do anexo 1, ele não é o artigo 36 do regulamento, certo? Então, artigo 36 do anexo 1, quando for redução, artigo 39 do anexo 2 do regulamento. Então, eu tenho sempre que colocar dessa forma, de todos os benefícios, né? Diferimento, suspensão, o que for. O que for, eu tenho que colocar a base legal. Isso vale para todos os impostos, para o IPI também, para o PIS e COFINS também. PIS e COFINS acaba tendo algum regime especial, alguma questão assim que a gente vai ver. Mas eu coloco todas as bases legais. Quem pegar nota fiscal não tributou ICMS. Por quê? Ah, porque tem uma base legal que diz isso. Eu vou lá na base legal, olho se realmente aquela base legal condiz com o que está acontecendo na nota, com a mercadoria, com a situação e tá ok, beleza, sem problema, não vou ter crédito nessa operação mesmo. O que acontece muitas vezes? As empresas às vezes colocam uma base legal como padrão, né? Substituição tributária conforme o artigo 313-R, não sei o que, e vende um outro produto que está tributado ou que nem é desse artigo mesmo, sabe? Fica bem complicado a nossa análise, porque ou coloca algum benefício que não condiz. Então, essa questão de padronizar precisa ter bastante cuidado, que aí no sistema ele tem que cuidar para colocar cada benefício com aquela situação mesmo. Então, assim, quando é por produto, até que é fácil, né? Aquele produto é ST conforme o artigo 313, sabe? Beleza. Então, fica cadastrado dessa forma. Agora, quando é uma operação, a operação, não o produto, aí tem que cuidar para que não aconteça essa divergência de base legal com a situação, com o que está acontecendo lá, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Bom, acho que é isso aqui do regulamento, então aqui a gente vai analisar certinho esse CFOP, CST, e aqui a gente vai ver assim, de acordo com o que a gente precisa, né? Aqui está falando da substituição tributária. Ah, aqui fala dos acordos. Com qual estado, com qual segmento, tem protocolo, quando tem convênio. O convênio, ele inclui todos os estados. E o protocolo, ele é um protocolo com aquele estado, ou com um, com outro, com mais participantes com mais estados participantes do protocolo, mas não com todos, certo? Então, aqui, ó, convênio. Então, quando é convênio, a gente já entende que todos os estados participam. E uma outra coisa que é bem importante, quando a gente vai fazer qualquer operação, ou de saída ou de entrada com outro estado, principalmente de saída, né? Que a gente vai fazer uma operação, vou vender para tal estado. A gente tem que sempre entender como que o nosso estado entende e como o estado de lá, o estado destino entende, para confrontar as informações e emitir da maneira correta. Porque muitas vezes a gente emite uma nota como o estado daqui, ele se manifesta que é dessa forma, que é assim, que é assado, mas às vezes o estado de lá não tem nenhuma manifestação, o estado destino não se manifestou referente a essa operação, que ele entende que é assim, que ele entende que é assado. A gente tinha bastante divergência, que não vai acontecer mais, com referente ao ICMS do diferencial. Para quem que eu devo pagar o ICMS se for vender uma mercadoria para o meu destinatário que se encontra num estado, mas ele quer que eu entregue a mercadoria num outro estado. Isso acontece muito com as empresas da construção civil, né? Tem uma obra num estado, é só a obra, a construção está acontecendo lá. Mas quem que comprou a mercadoria de mim, ele é localizado no estado divergente dessa obra. Então, para quem que eu tinha que recolher o diferencial? Eu sempre tive em mente que era no estado que transitava. Transitou
em tal estado, é para ele que eu tenho que pagar. Mas a gente sabe muito bem que alguns estados param na barreira que não tem o que fazer. E assim, então aqui é a parte de protocolo, vamos voltar. Mas assim, a gente vai. Não tem como conhecer esse regulamento de uma vez, nem de duas, nem de três. Ele é gradativo mesmo, com o tempo a gente vai conhecendo. Depósito fechado em armazéns gerais. Eu não vou nem entrar nele, porque ele é complexo, no sentido assim, tem que ler, entender certinho. E tem um que é da construção civil, que é o 11 que eu falei com vocês, que tem uma situação bem diferenciada, que eu vou explicar melhor num outro vídeo, referente à construção civil. A grosso modo, eu vou explicar da seguinte forma. As empresas de construção civil, aqui no estado de São Paulo, se elas transitam com mercadoria, se elas movimentam mercadoria, elas são obrigadas a ter a inscrição estadual, mas elas não são contribuintes. O que que significa? Que elas não pagam ICMS. Então, se qualquer empresa vender para uma empresa de construção civil aqui no estado de São Paulo, a gente não vai pagar diferencial de alíquota, já tem que vir recolhido, certo? Porque ela não vai pagar, mas ela tem a inscrição e ela tem as obrigações, ela tem que entregar SPED, ela tem que entregar GIA, ela tem que escriturar nota, ela tem que fazer tudo, mas ela não tem crédito, não tem débito, certo? Só são obrigadas as que movimentam mercadoria. Se eu tenho uma empresa da construção civil que eu não movimento, eu não tenho nenhuma máquina no nome da empresa, eu não movimento nada, não tem a obrigatoriedade de ter a inscrição. Porque para emitir a nota fiscal precisa ter a inscrição. Aqui no estado de São Paulo não tem nota avulsa. Então, para eu conseguir emitir uma nota fiscal, eu tenho que ter a inscrição, solicitar o credenciamento e tal. E essas empresas da construção civil, elas usam as notas, a emissão de nota fiscal, para transitar a mercadoria delas ou mercadorias que elas vão aplicar na obra. Mercadoria delas, mercadoria não, né? Bens delas seriam os maquinários, algumas coisas nesse sentido que elas têm que transitar até a obra. E se vai transitar, tem que ter nota fiscal, né? Então elas vão levar, depois elas vão retornar. E se elas compram alguma mercadoria que elas vão aplicar nessa obra, que já está dentro do contrato da prestação de serviço, elas também vão transitar com essa mercadoria. Então, elas precisam da nota fiscal, certo? Mas elas têm alguns detalhes que a gente vai deixar um vídeo só para essa empresa da construção civil. Bom, do regulamento em si, eu acredito que seja isso. Deixa eu descer mais um pouquinho para ver se eu não esqueci nada. Bom, né? São situações que eu não trabalhei, né? Então, teria que sentar, analisar, verificar esses outros anexos. Mas, assim, aqui tá o grosso do regulamento que realmente a gente precisa saber, entender. Esse 39, redução de base de cálculo, de alimentos também. Conhecer, ler, entender certinho o que que ele está falando, observar esses detalhezinhos, para quem, quando, onde, e principalmente esses parágrafos, ó, não se aplica nisso, não se aplica destinada a, sabe, não exige estorno proporcional do crédito. Então, é só dar uma atenção a esses detalhes. E assim, nós vamos estudar o artigo 39. É ler ele do início ao fim, tudo que ele está tratando aqui, sabe? Para a gente não deixar passar nada de importante que se enquadra na nossa situação, certo? Bom, é isso. Então, esse é o regulamento. Eu mostrei resposta à consulta para a gente fazer analogia, decisões normativas que a gente vai trabalhar, portarias. Muito obrigada, até a próxima. Até mais.
Tchau!